Boa noite, tudo bem, Vitória? Aí a questão que você está pedindo aí, ó, tá? Questão 11. Um disco de alumínio, né? Tem um orifício circular de 4 centímetros de diâmetro. Deseja-se fixar esse disco numa haste sólida, cilíndrica, de aço, de 4,10 centímetros, né, de diâmetro, alterando sua temperatura o bastante para fazer o orifício se expandir a um diâmetro igual da haste. O coeficiente de dilatação térmica linear do alumínio é, isso aqui está errado, não é 2,4, tá? É 24 vezes 10 a menos 6. A variação da temperatura a que deve ser submetida ao disco é de... Então tá aqui as opções, tá ok? Agora veja bem, eu puxei a questão cá para baixo e fiz o seguinte, ó, coloquei uma imagem para a gente poder enxergar, tá ok? O que acontece no exercício é o seguinte, veja bem, você tem, né, um cilindro, tá, que tem um diâmetro de 4, ok, 0,1 centímetro, tá ok? Está escrito aqui, ó. 4,01 centímetro. E o que acontece? Você tem um anel, né, onde vai ser encaixado esse cilindro, só que esse anel tem um diâmetro de 4,00 centímetros. Ou seja, na temperatura em que isso aqui se encontra, nessa condição, a haste, esse cilindro, não encaixa no anel. Ele não encaixa no anel. Ele não vai caber ali dentro, entendeu? Então ele pergunta o seguinte, veja só. Veja só, você vai ter que aquecer o disco para que ele dilate. Por quê? Quando ele dilatar, quer dizer, quando o disco expandir, esse buraco que está aqui assim, ó, ele expande também. Ele cresce também. Aí você poderia falar assim, pô, mas não era para esse buraco diminuir? Bom, essa questão eu coloquei lá na aula, né? E isso não acontece pelo seguinte, veja bem. Na verdade, ao redor desse buraco, a gente tem um punhado de átomos, né? Então você tem um átomo aqui, né? Você tem um átomo aqui, você tem um átomo aqui. Eu vou representar só alguns, tá? Só para a gente entender a ideia. Então você tem átomos posicionados, né, ao redor do buraco desse disco, tá ok? Então o que acontece? Quando você aquece um material, o que você faz é aumentar a agitação dos átomos que formam ele. E em decorrência disso, a distância entre os átomos tem que crescer, tá ok? Ela precisa aumentar. Então o que acontece? Vamos imaginar que esse buraco diminua. Vamos imaginar que esse buraco encolha. Quer dizer, que esse buraco passa de ser essa rodela, esse círculo vermelho, passa a ser esse círculo preto. O que vai acontecer? Nessa situação, esse átomo que está aqui, ó, viria para cá. Tá ok? Ele viria cá para dentro. Ele viria para essa posição aqui, ó. Tá ok? Esse átomo que está aqui, ó, ele viria para cá. Esse átomo que está aqui viria para cá, esse que está aqui viria para cá. Acho que já deu para você perceber que se o buraco diminuir, a distância entre os átomos tende a diminuir. E isso vai contra o mecanismo normal da dilatação. Tá ok? Então a tendência é, quando você aquece, a tendência é que o buraco cresça. Ele cresce para que a distância entre os átomos, ela cresça também. Tá ok? Então é por isso que o buraco precisa crescer, né? Então se o buraco crescer, o átomo daqui vai vir para cá, né? E aí o que a gente vai ter? Você vai ter esse átomo vindo para cá, 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 e automaticamente a gente vê que a distância entre eles cresce, tá bem? Então você esquentou, vai crescer, esse buraco aqui ele vai aumentar, tá ok? O que nós temos que fazer é aquecer esse buraco até que ele, como o próprio exercício diz, até que o orifício
tenha um diâmetro igual ao dessa haste. Tá ok? Então eu quero fazer esse buraco aqui, ó, ele crescer. Eu preciso que ele sofra uma dilatação passando de um diâmetro de 4,00, eu quero que ele cresça até um diâmetro de 4,01 centímetro. Tá ok? Então eu preciso que esse buraco cresça 0,01 centímetro. O tanto que ele vai crescer é a dilatação que ele precisa sofrer. Então essa é a interpretação. Para me encaixar isso nisso, eu preciso que os diâmetros deles sejam no mínimo, né? No mínimo iguais. Tá ok? Eles precisam ser no mínimo iguais. Agora, para isso acontecer, eu preciso que o buraco aqui do disco tenha seu diâmetro aumentado de 4 para 4,01, da onde eu tiro essa dilatação de 0,01. Então, usando a dilatação do diâmetro, que é um comprimento, eu vou ter que o ΔL é L0 alfa ΔT. Então veja, por exemplo, o seguinte, tá ok? A dilatação é 0,1. Como ele é feito de alumínio, eu tenho aqui o coeficiente de dilatação do alumínio, que eu chamo mais uma vez a atenção, está errado. O alfa do alumínio é 24 vezes 10 a menos 6. Diga isso lá para os meninos, eu aviso todo mundo, tá? Ele é 24 vezes 10 a menos 6. Então nós teremos aqui um ΔL que é 0,01 centímetro para um comprimento inicial do diâmetro que é de 4 centímetros. O alfa é 24 vezes 10 a menos 6 por grau, vezes o ΔT, que é a variação temporal, o tanto que o anel precisa ser aquecido. Tá ok? Aí eu cancelei, né? Simplifiquei os centímetros. E aí eu tenho desde cara, né, que o ΔT, eu jogo todo mundo para cá dividindo, vai ficar 0,01 dividido por aquela patota toda ali, ó. Tá ok? 0,01 dividido por 4 vezes 24 vezes 10 a menos 6. E é claro que esse grau que está dividindo vem para cá multiplicando. Então, tanto grau. Então nós vamos ter aqui um ΔT. Quando você resolve essa conta, né? Então eu vou buscar aqui a minha calculadora. E aí você vai concordar comigo, né? Que quando você pega o 0,01 e divide isso por 4 vezes 24, aí eu vou colocar aqui a potência de 10, vezes 10 elevado a menos 6, ok? E aí você tem então que o resultado desta conta dá exatamente 104,16 graus. Então nós temos aqui um ΔT de, veja só, 104,16 graus. Ou seja, o valor mais próximo disso, né? A gente precisa do valor mais próximo disso, que é uma variação de temperatura de 100 graus Celsius. Ou seja, a resposta aí para essa questão é de fato a letra C. Por que não é o menos 100? Porque o menos 100 faria com que o disco encolhesse. Quando o disco encolhe, aquele buraco que ele tem lá no meio, ele vai encolher também. Ok? Aí ficava pior ainda, não ia caber de jeito nenhum. Entendeu? Essa é a razão pela qual você tem que aquecer o disco para que o buraco dele aumente e para que ele sofra exatamente essa dilatação aqui. Ó. Ok? Então é isso aí.